chamo Gerson Prates, sou teólogo, mestre em educação, exerço meu ministério pastoral na capelania universitária no campus da Ubra Torres, que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe neste momento especial em que vamos juntos lidar com a santíssima palavra dele, que nos reconcilia e que nos alimenta a fé para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o conteúdo aqui é para a Rádio CPT, do programa Crescendo em Cristo, e sobre o livro de Levíticos, né? Hoje eu irei abordar o capítulo 7, quando fala sobre as ofertas, especialmente, né, observadas pelo povo de Deus do Antigo Testamento. E aí também nos aponta para a necessária admissão das nossas culpas e a tão almejada paz que nós procuramos em Deus, e que somente foi e é restabelecida por meio do perdão em Cristo Jesus. O ritual que se seguia aí era que a pessoa que oferecia o sacrifício trazia aquela oferta, um animal sem defeito físico, do seu próprio rebanho. No caso, os pobres poderiam trazer um animal menor, uma rolinha ou uma pomba, e levava até o tabernáculo e colocava a mão sobre a oferta para indicar que esta era a sua propriedade e se destinava a ser substituta. Depois a vítima era imolada, esse animal, e no caso da oferta pública, quem fazia isso era o sacerdote. O sacerdote pegava a vasilha com o sangue do sacrifício e respingava no altar. Queimava uma determinada parte do animal com certas porções de gordura, o animal inteiro, no caso do holocausto, o restante era comido pelos sacerdotes, ou sacerdotes e levitas e suas famílias, e no caso da oferta de comunhão pelos sacerdotes e adoradores juntos. Observamos atentamente esse conjunto de leis. Quando a gente observa isso, nos daremos conta quão vital é reconhecer os nossos pecados, não é mesmo? Todos eles são gravíssimos porque não são simplesmente medidos assim pelo grau de dano que causam ao semelhante, a nós, ou à criação de Deus, mas veja bem, toda culpa e qualquer pecado, por menor que nos pareça, deve ser medido pela grandeza contra o qual o pecado é cometido. Então é contra o Santíssimo Deus. Então tão grave é qualquer pecado, por menor que seja. Então o próprio Deus, somente Ele pode nos reconciliar consigo próprio. Os sacrifícios e ofertas do Antigo Testamento tinham esse objetivo educativo e pedagógico, a fim de levar o povo a reconhecer a miserável situação pecaminosa que se encontrava e buscar pela fé o perdão incondicional de Deus, que tão somente foi possível pelo sacrifício voluntário do único Filho de Deus. E aproveito para indicar um ótimo livro que eu usei nas minhas abordagens, que é o livro Sumário da Doutrina Cristã, de Edward Keller, uma tradução de Arnaldo Schiller. Convido para que você, que gosta de aprofundar seus estudos, adquira ele para conversar também com o seu pastor. E após essa introdução, eu quero então passar através de blocos, tá? Aproveitando os títulos que nós temos, principalmente usando a Bíblia na linguagem de hoje, porque nós temos diferentes graus de entendimento bíblico entre os nossos ouvintes e espectadores, no caso do vídeo, né? E o primeiro bloco é ofertas para tirar culpas. E assim segue o texto, nos versículos 1 a 10 de Levítico, lá no ano 1445. São essas as leis a respeito da oferta para tirar culpas das pessoas. Essa oferta é muito sagrada. Neste sacrifício, o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrificado nos 4 lados do altar. Toda a gordura animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins, a gordura que os cobre e o melhor da parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a oferta para tirar culpas, e todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Deverá ser comida no lugar sagrado, pois é uma oferta muito sagrada. A lei da oferta para tirar pecados e da oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote que oferece sacrifício para conseguir o perdão dos pecados. Antes de oferecer um animal que vai ser completamente queimado, o sacerdote tirará o couro, que será seu,
Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira ou na grelha são do sacerdote que as oferece a Deus. Mas toda oferta de cereais que não é cozida, será ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todos os sacerdotes. Cada um receberá a sua parte. O texto logo diz, essa oferta é muito sagrada. Não é por menos. Estamos falando de culpa. Conhecer e reconhecer a nossa culpabilidade e sermos declarados culpados por Deus é algo horrível e gravíssimo, por se tratar da inevitável e direta consequência do pecado. No capítulo 6, a lei da oferta para tirar os pecados, e agora no capítulo 7, a oferta para tirar culpas é a mesma. Ambas elas são declaradas da mesma forma. Essa oferta é muito sagrada. Hoje, tudo que estiver relacionado ao tirar pecados e as nossas culpas, isso é muito sagrado. É sério. Porque envolve o santo sacrifício pelo qual Cristo passou por toda a humanidade pecadora. O sacrifício para tirar a culpa dos pecados dava um ênfase na reparação por conta das ofensas, dívidas, desobediência às leis de Deus, falso juramento, entre outras coisas mais. Agora, no capítulo 7, a oferta para tirar a culpa foca em renovar e restabelecer o relacionamento com Deus. E um resultado prático dessa oferta pacífica vinha a suprir as necessidades diárias daqueles que prestavam o serviço espiritual na tenda sagrada, ou tabernáculo, e depois no templo de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas dependiam diretamente dessas ofertas para tirarem daí o seu sustento e de suas famílias. Eles não haviam recebido terras para sua subsistência como os demais israelitas de outras tribos, porque Deus os havia consagrado para servirem integralmente à instrução do povo e para conduzirem os ritos sagrados. Por assim dizer, o seu sacerdócio era lidar com pecados e pecadores. Tratar então das feridas dos culpados não foi tarefa nada fácil e, por outro lado, muito honrosa e sagrada. Mas se o povo não fosse instruído adequadamente a reconhecer os seus pecados e a sua culpa, se não fosse conduzido amavelmente ao perdão, se o serviço sagrado fosse conduzido de forma leviana e com descaso, consequentemente, os próprios sacerdotes e levitas sentiam na pele a diminuição dos sacrifícios e das ofertas, o que viria a afetar a subsistência deles e da sua própria família. Hoje, imagino que isso sirva de alerta quanto à necessidade de nós, pastores, sermos fiéis no nosso trabalho, a família pastoral ser consagrada para não causar escândalos e a congregação respeitar, não atrapalhar e apoiar, sim, ao máximo o trabalho pastoral. Bem, os relatos bíblicos do Antigo Testamento nos mostram que, infelizmente, ora os sacerdotes e levitas não levaram a sério a instrução e a gravidade do pecado e a necessidade do perdão, ora o povo mal procedeu. E como consequência, por exemplo, sacerdotes e levitas deixaram de ensinar fielmente a palavra e foram forçados a andar sem destino procurando trabalho para o seu sustento e da sua família, conforme nos relata o livro de Juízes, nos capítulos 17 a 19. O fato é que todo ritual se tratava do administrar a palavra de Deus e atualmente, da mesma forma, o Senhor Deus chama pastores e congregações para administrar zelosamente a santa palavra e os santos sacramentos. E para concluir este bloco, entenda comigo que todos nós temos culpa por conta dos nossos pecados. E só encontramos sossego no perdão de Deus em Cristo Jesus. A teologia luterana entende que, mesmo quem não crê, todos têm o conhecimento natural da lei de Deus e, em graus diferentes, é claro, todos sabem da sua culpabilidade. Então, quando você for ofertar ao Senhor, lembre-se do que Ele ofereceu a você, o seu único Filho. Pense nas bênçãos constantes do corpo e da alma que o Senhor lhe concede diariamente por meio de Cristo. Jesus fez o sacrifício perfeito de uma vez por todas. As suas ofertas, sinceras e conscientes, alimentam a pregação da palavra que liberta pecadores. São ofertas muito sagradas. E para refletir um pouco mais sobre o tema culpa, indico o conteúdo da plataforma online www.vivenciar.net. Lá pesquise pelo título De quem é a culpa
Conteúdo de autoria do colega teólogo e pastor Adelar Munenberg, né, o nosso diretor da Aula Luterana. Além disso, nesta plataforma você encontrará outros conteúdos riquíssimos e tem a oportunidade de conversar online, hein? E de forma sigilosa com um dos nossos profissionais que são voluntários. Vamos à segunda parte? As ofertas de paz. Levítico 7, versículos 11 a 21, diz assim, acompanhe aí, se quiser, na sua Bíblia. São estas as leis para as ofertas de paz que são apresentadas a Deus, o Senhor. Se o sacrifício é de gratidão a Deus, então, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Os pães achatados, feitos sem fermento, passando-se um pouco de azeite por cima, ou pães grandes, feitos de farinha bem misturada com azeite. Além disso, com essa oferta de paz feita para agradecer a Deus, a pessoa oferecerá pão feito com fermento. Desses pães, ela apresentará um pão de cada tipo como oferta especial a Deus o Senhor, e eles pertencerão ao sacerdote que borrificar o altar com sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer uma oferta de paz para pagar uma promessa, ou se a trouxer por vontade própria, não será preciso que a carne seja comida no dia em que se faz a oferta. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas, se no terceiro dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Quem comer a carne dessa oferta no terceiro dia não será aceito por Deus, e a oferta que fez não vale. Essa carne é impura, e quem a comer merecerá castigo. Essa carne é impura. Se a carne tocar também em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada. Não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura poderá comer a carne de oferta de paz. Mas, se alguém estiver impuro, comer, então será expulso do meio do povo. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou um animal impuro, e depois comer a carne do sacrifício de paz, será expulso do meio do povo. Bem, assim como no sacrifício de paz descritos no capítulo 3, as ofertas de paz podiam ser compartilhadas com seus convidados e com os sacerdotes levitas de serviço do dia. Além disso, o sacerdote responsável por borrificar o altar com o sangue do animal tinha o direito de ficar com um pão de cada tipo como oferta especial a Deus, o Senhor. Nisto, novamente, estão valorizados o sacerdócio e o seu sustento por parte dos fiéis. Também o amor pelos espaços sagrados como local de comunhão, louvor e gratidão. No Antigo Testamento, o ofertante compartilhava com sacerdotes e levitas de serviço e com a sua família e convidados as dádivas recebidas. Não fica difícil imaginar que este se tratava de um momento alegre, de culto, louvores e com refeições, que poderia durar mais de um dia. A carne não deveria, então, sob hipótese alguma, ser consumida no terceiro dia em diante. Não há explicação para esse motivo, assim com detalhes, mas podemos imaginar que Deus tivesse os seus motivos. Evitar a glutonaria? A intoxicação alimentar? Limites? Com certeza, pois não se vive só de festa, não é mesmo? Para os cristãos, a seguinte orientação é muito importante: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Orienta o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, 7 e 8. Não só isso, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Outra sagrada orientação de Paulo, e ela está em Romanos 12, 1. Ainda, e a título de curiosidade, além do animal que deveria ser sacrificado na oferta pacífica, agora há a presença de 2 tipos de pães. Aqueles que eram oferecidos a Deus como oferta de manjares eram sem fermento.
pois o fermento era associado ao pecado, à putrefação, corrupção, doença e até à morte. Assim como o fermento se mistura a toda a massa do pão, também o pecado se espalha e contamina a pessoa por completo. Já a presença do óleo de oliva, que era inflamável, nesses pães, se justifica especialmente por se tratar de uma oferta queimada para Deus. O outro tipo de pães formava uma excepcionalidade, porque os israelitas só podiam levá-lo para o tabernáculo em 2 ocasiões, ou seja, o pão com fermento. Aqui, nessa oferta de paz, nesse tipo de oferta, e na festa das semanas, Levíticos 23, 17. E quanto aos alimentos que se tornavam impuros, serem queimados e as pessoas impuras serem excluídas das refeições e até pior, banidas do meio do povo, isso nos aponta para o cuidado para não sermos levianos com as coisas sagradas de Deus. Deus nos chama à santidade, mas alguns persistem ou se rebelam contra as coisas sagradas de Deus. Qualquer um de nós precisa ser purificado por Ele para permanecer na sua presença. Portanto, para nós, Levíticos é um chamado à santidade diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos à seguinte e outra interessante parte que fala sobre a gordura e o sangue. Versículos 22 a 27. Nele lemos, neste texto: o Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo o seguinte: não comam gordura de gado, de carneiros e de cabritos. A gordura de um animal que tiver morte natural ou que for morto por animais selvagens não poderá ser comida, mas poderá ser usada para outros fins. Será expulsa do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Em todos os lugares onde morarem, os israelitas estarão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. Muito interessante essa parte. Aqui havia uma orientação de que nenhuma gordura dos animais que seriam usados no sacrifício poderia servir para consumo humano. É específico aqui. Uma vez que essa gordura era espalhada por cima das partes a serem ofertadas a Deus, e visto que toda a gordura é inflamável, isso vinha a ser útil no processo do sacrifício totalmente queimado em oferta ao Senhor, é óbvio. Além disso, a gordura de animais que tivessem morte natural ou eram mortos por animais selvagens, nestes casos, a gordura só poderia ser usada para outros fins, tais como combustível para lâmpadas ou substâncias para lustrar objetos, ou ainda como unguento, que era um tipo de especiaria de gordura misturada com perfumes especiais. Agora, o não comer carne com sangue. Em Gênesis 9, 3 e 4, depois do dilúvio, Deus ordenou o seguinte, dizendo: vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois o sangue nele está a vida. O sangue deveria ser usado exclusivamente entre os israelitas nos sacrifícios, no lugar adequado e diante da pessoa adequada, diante dos sacerdotes. Até matar animais domésticos era considerado um tipo de sacrifício. O sangue é a vida que foi entregue ou derramada na morte, que consegue perdão. O animal entra como substituto da pessoa que cometeu a ofensa. Uma vida preciosa entregue paga o preço da liberdade dos outros. Para nós cristãos, a ligação com a morte expiatória de Cristo é inevitável aqui. Bem, vamos lá. A carne com sangue, ela não parece apetitosa à maioria de nós. A mim não é, pelo menos, né? Mas havia práticas pagãs no Antigo Testamento associadas aos seus cultos, né, com esse tipo de prática. O povo de Deus podia comer carne de animais, sem problemas, mas jamais imitar a prática pagã de comer sangue. Em Levíticos 17, 10 a 16, explica e reforça que a vida de qualquer ser vivente está no sangue, que o sangue serviria tão somente para os sacrifícios, pelo perdão dos pecados, e que tanto os israelitas quanto os estrangeiros que moravam com eles não podiam comer sangue. Agora, quando um destes caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra.
Tão sagrado era considerado o sangue. A vida de todo ser vivente está no sangue, e é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Diz assim literalmente os versículos 13 e 14. Pois bem, embora essa lei perdeu todo o efeito no Novo Testamento, houve casos em que os apóstolos tiveram que desencorajar a prática do consumo humano de sangue. Não sei se entenderam bem. No Antigo Testamento era proibido, no Novo não há restrições para isso. Até poderia comer sangue, pode. Por exemplo, Paulo orienta em 1 Coríntios 8 que, por questão de consciência, o cristão não causasse escândalos aos mais fracos na fé, evitando comer essa carne com sangue, que era procedente de sacrifícios pagãos e que era vendida no mercado público. Já no capítulo 10, outra comparação perigosa estava acontecendo porque os cristãos participavam do cálice da Santa Ceia e diz ele, será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? Não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Quer dizer, havia uma confusão ali no beber o cálice e nos ritos pagãos que bebiam sangue, né? Então há uma tolerância e um cuidado especial com os irmãos mais fracos na fé, porque ficava difícil entender, né? Sim, e isso foi uma situação pontual, né, quando se proibiu no Novo Testamento, né, essa questão, essa regra de alimentos, inclusive o consumo de sangue. E isso fica hoje na liberdade cristã, para nós da teologia luterana e mais outros cristãos. Uma vez que em Mateus 15, especialmente no versículo 11, temos a afirmação bem contundente do Senhor Jesus. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. E o mesmo apóstolo Paulo, que fez aquela proibição pontual e temporária a qual citei há pouco, no outro momento, sem se contradizer, deixa bem claro as coisas ao dizer que quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou, Romanos 14:3, e que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Colossenses 2:16. Então, o que temos hoje em dia são tradições diferentes e a liberdade de decidir sobre o comer ou não comer, né? O que a gente come ou não come. E a teologia luterana respeita outras tradições religiosas que não comem carnes de animais que tiveram um abate que a sua religião não aceita, aquelas que não concordam em comer, por exemplo, morcela de sangue de porco, as que têm dificuldades de aceitar transfusão de sangue, entre outras coisas. Porém, não se aceita que isto se torne uma lei que vá condenar alguém para o inferno, pois o sangue de Cristo, o perfeito sacrifício, nos isentou de qualquer regra humana. E entendemos sim que o sangue representa vida e é sagrado para o ser humano. Pense você então quão sagrado é participar do cálice da Santa Ceia, ao você receber o sangue de Cristo para perdão de todos os pecados, vida e salvação eterna. E vamos ao último bloco, a parte dos sacerdotes. Os versículos 24 a 30 lemos. O Senhor Deus mandou que Moisés desse ao povo as seguintes leis. Quando alguém apresentar o seu sacrifício de paz, deverá oferecer ao Senhor parte do sacrifício como oferta especial. E com as próprias mãos ele dará a Deus essa oferta de alimento. O peito do animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Senhor como oferta especial. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencerá aos sacerdotes. A coxa direita do animal morto como oferta de paz será do sacerdote, que oferece a Deus o sangue e a gordura do animal. O peito e a coxa do animal são uma oferta especial que o Senhor toma dos israelitas e dá aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Eles terão direito para sempre a essas partes das ofertas de paz. São essas as partes dos animais oferecidos
em sacrifício a Deus, o Senhor, que pertencem a Arão e aos seus descendentes, a partir do dia em que foram escolhidos para servirem como sacerdotes. Ele mandou que os israelitas dessem a eles essas partes dos sacrifícios. É uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos descendentes. São essas, portanto, as leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas, das ofertas de cereais, das ofertas para tirar pecados, das ofertas para tirar culpas, das ofertas da ordenação dos sacerdotes e das ofertas de paz. O Senhor deu essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse os seus sacrifícios a Deus, o Senhor. Bom, imagino que já tenha ficado bem evidente nos blocos anteriores, na oferta para tirar culpas e nas ofertas de paz, a importância e a sacralidade quanto à porção que era separada para os sacerdotes levitas. E assim como hoje, a melhor porção das ofertas de uma igreja geralmente serve para sustento dos ministros de Cristo e das suas famílias. E essa orientação bíblica é reforçada várias vezes. Por exemplo, quando Paulo diz em 1 Timóteo 5, 17 e 18, os presbíteros, uma forma de também chamar o pastor, que fazem um bom trabalho na igreja, merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem, o trabalhador merece o seu salário. E assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. Escreve ele em 1 Coríntios 9,14, e fazendo uma referência à ordem do próprio Senhor Jesus em Mateus 10:10 e Lucas 10:7. Agora, e curiosamente, imaginemos a combinação de igreja, abatedouro e cozinha. Por aí podemos ter a ideia do que era o tabernáculo e depois o templo de Jerusalém. Todos os dias os sacerdotes sacrificavam animais e faziam ofertas e manjares, estavam lá na cozinha. Nos dias festivos, então, o trabalho se intensificava bem mais. Os sacerdotes e levitas recebiam o dízimo de todas as ofertas, e elas estão descritas em Números 18, versículos 8 a 32. Eles também sacrificavam uma porção desses dízimos. Sim, era uma disciplina que ainda ajuda nós, pastores e suas famílias, a também pensarmos na nossa contribuição de oferta a Deus na igreja. Ou seja, os sacerdotes e levitas recebiam o dízimo, e dessa parte separava o dízimo para Deus também. O Senhor Deus, portanto, dignificou o ministério pastoral na igreja para que os cristãos andem em santidade, a fim de que, como pede o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, já citei uma parte deste versículo, desse texto, que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Bem, chegamos ao fim deste estudo que nos permitiu aprofundar sobre a oferta que tira a culpa, que nos aponta para o sacrifício perfeito de Cristo para nos perdoar, e de como é importante o ministério pastoral entre nós e como é seríssimo a questão do pecado, dos pecadores e da culpa. As ofertas de paz que dão ênfase na alegria do perdão que temos por meio de Cristo Jesus. A questão da gordura e do sangue que nos remeteu à reflexão sobre práticas entre diferentes tradições religiosas e que o importante é que as regras humanas não podem substituir os benefícios eternos do sacrifício de Cristo por nós, e sobre a parte dos sacerdotes que reforçou a santidade do ministério pastoral e da vida cristã da igreja. E foi uma honra dirigir este estudo e ter a oportunidade de me aprofundar mais ainda sobre o livro de Levítico, capítulo 7. Fico à disposição nas redes sociais, procure por Gerson Prates para responder alguma dúvida que esteja ao meu alcance ou para conversarmos sobre diferentes percepções que possam ter aparecido a você neste estudo, a partir deste estudo. Finalizando, já que estamos tratando de pecados e pecadores, permitam-me concluir com esta frase
de Edward Keller. Fé em Cristo é o remédio único e seguro para uma consciência de culpa. Um grande abraço e Jesus na mente e no coração.